Bom dia, meu nome é João Vitor e os outros componentes do grupo são Alana Micarla, Evelyn Costa e Ana Alice. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão holandesa. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados na Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492 iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo período de exploração do Atlântico durante todo o século XV. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, que na época era chamada de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano e iniciou o processo de ocupação e colonização. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do espanhol de se conquistar e explorar principalmente a procura de metais preciosos. Com a chegada dos espanhóis em 1492, Isabel de Costela e Fernando de Aragão, conhecidos também como os reis católicos, fizeram uso da sua influência. Conquista após anos de luta contra os muçulmanos da Península Ibérica. Com a Igreja Católica, assim, surgiu o Tratado das Tordesilhas, de 1494. O papel da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis. O tratado estipulou uma linha imaginária sobre a América. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como Posse, Espanha, e as terras descobertas ao leste foram nomeadas. Por que os holandeses invadiram o Brasil? A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal e Espanha e Holanda no final do século XVI até 1580. A Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui, e eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. Bom, as invasões holandesas no Brasil aconteceram no século XVII e resultaram das relações diplomáticas de três países, que foram Portugal, Holanda e Espanha. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste brasileiro, no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. Os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América e se apropriar de uma das principais praças produtoras de açúcar. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654. A sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau, militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses aconteceu por meio da mobilização popular contra os holandeses, motivada pela Guerra de Restauração que teve início de 1640. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492 iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século X. A atividade do açúcar rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia em Portugal no final do século XVI. Essa crise sucedeu quando o rei de Portugal, Henrique, morreu e não deixou herdeiros diretos. Assim sendo, uma disputa aconteceu e resultou na coroação de Felipe II da Espanha como rei de Portugal. Com o desdobramento, as coroas de Espanha e Portugal foram unificadas sob o domínio do mesmo rei. Isso ficou conhecido como União Ibérica.
e representava naturalmente que mudanças drásticas aconteceriam nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568.